Boa noite, minha Paraíba. É 2 de agosto, é segunda-feira. É dia de frente a frente aqui pela sua TV Arapuã. Depois de meses com a pauta completamente tomada e unicamente tomada pelos desafios da pandemia do coronavírus, gestores na Paraíba começam a ter aí o direito de pensar também em outras áreas, em outras ações e prioridades para as administrações. Para saber qual é a agenda da Paraíba neste novo momento, nada melhor do que o próprio governador do estado, João Azevedo, nosso convidado de hoje aqui. Qual é a pauta para Paraíba após os avanços aí na luta contra a pandemia do coronavírus? E na política, já dá para avançar nas articulações com vistas às eleições de 2022? Vamos saber de tudo isso a partir de agora. Frente a frente, está no ar. Governador João Azevedo, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite a você, Luiz, a todos que nos acompanham através do Sistema Arapuã. É que é um prazer voltar aqui e conversarmos a respeito dessa nossa tão querida Paraíba. Bom demais. Olha só, da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor, aliás, me deu uma entrevista dizendo que queria muito que em junho, foi talvez assim, esse vai ser o meu último decreto estadual com medidas mais restritivas em relação à pandemia do coronavírus. A gente está acompanhando, graças a Deus, o número de óbitos caindo, o número de internações também caindo. Que estágio, que momento você podia classificar como governador da Paraíba que encarou e enfrentou esse tempo todo dos momentos mais difíceis da pandemia? Em que momento nós estamos exatamente agora, governador? Que você acha, já dá para falar que estamos vencendo a luta, vencemos a luta? Qual é o estágio que você colocaria a Paraíba nesse momento atual? Eu diria que ainda estamos no meio de uma guerra. Nós vencemos 2 grandes batalhas. O primeiro ciclo e o segundo ciclo, ou primeira onda e segunda onda, em que tivemos no primeiro momento o vírus, o coronavírus, quando chegou e começou realmente a acontecer os casos da pandemia, tivemos que enfrentá-lo sem o conhecimento real daquilo que estava acontecendo. O mundo inteiro enfrentou o coronavírus sem muito conhecimento. Conseguimos passar aquela fase mais grave e aí vieram as novas variantes aqui, principalmente brasileiras, e aí tivemos um repique, principalmente e muito ruim no mês de março e abril, onde a partir daí começamos uma queda que estamos hoje numa condição, pelo menos em termos de taxa de ocupação, com relação à taxa de transmissão do vírus e com relação à ocupação de leitos na Paraíba como um todo, nós estamos, eu diria, numa condição boa, realmente numa condição boa. E por que é que eu digo que nós estamos ainda no meio de uma guerra? Porque, infelizmente, existe uma variante que tem preocupado o mundo todo e que tem apresentado casos cada vez num número maiores em países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Austrália, e que já estão tomando medidas restritivas novamente por conta da variante Delta. Nós estamos aqui enfrentando a pandemia, além das medidas que nós mantivemos o tempo todo através dos decretos, também com uma campanha de vacinação que está ocorrendo e que a gente procura fazer da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível. Porque só a vacinação é que vai permitir que a gente, mesmo chegando uma nova variante, como essa variante Delta, que é muito mais transmissível, muito mais rapidamente ela transmite o vírus, a gente tem condições de enfrentá-la. Até porque hoje, tomando como exemplo os Estados Unidos, 95% dos casos e 97% dos óbitos são exatamente em pessoas não vacinadas. O que indica claramente que as vacinas funcionam também com relação a essa variante Delta. Então o caminho nosso é vacinar.
E é isso que nós estamos buscando fazer nesse momento. E aí, tomando como base a questão do processo de vacinação, governador, e no final de maio, que você falou o seguinte, olha, vou baixar esse decreto agora para junho e eu espero que seja o último decreto mais restritivo. De fato, foi o último decreto lá em junho mais restritivo, depois os decretos todos foram flexibilizando, inclusive o mais recente com a história do retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino, e a gente vai comentar sobre isso. Mas eu queria perguntar, para frente, dentro desse processo, o que é que seu olho está vendo de possibilidades? Por exemplo, a gente já pode pensar em abertura dos estádios de futebol, já pode pensar no Réveillon com festas, por exemplo, em João Pessoa, com aquela virada de ano, com fogos em João Pessoa. Essa projeção que o senhor fez para junho e acertou, dá para manter para o final do ano, aí para esses próximos meses? Infelizmente, não. Eu acho que nós não precisamos nos precipitar com a abertura ou flexibilização de alguns segmentos. Nós estamos hoje com a economia praticamente funcionando todos os segmentos. Não temos restrição praticamente nenhuma, a não ser com a questão de horário com relação a bares e restaurantes que funcionam até a meia-noite. Fora isso, você não tem grandes modificações. A taxa de ocupação, que ainda permanece 50%. Entretanto, desta forma, você tem a possibilidade de ter todos os segmentos funcionando, gerando emprego, as empresas funcionando, e você não colocar em risco aquilo que nós conquistamos. Porque a questão se resume ao seguinte, nós temos hoje somente, quase, não chega nem a 18% da nossa população com 2 doses. E os países que fizeram eventos testes, principalmente de jogos de futebol, de grandes eventos musicais, já estavam com 60% aproximadamente da sua população com 2 doses, para poder começar a fazer evento teste e saber se havia possibilidade de liberar. E nós não estamos, aliás, nós estamos longe ainda. Nós estamos com 18% somente da população com 2 doses. Então eu acho que não é hora de se pôr em risco o trabalho. Em primeira dose não tem nem 50%, primeira dose 40%, 40% e tanto. Exatamente. Quando você considera somente as pessoas acima de 18 anos, você até já passou de 50%. Entretanto, quando você considera toda a população de uma forma geral, e tem que considerar, porque as pessoas, mesmo com menos de 18 anos, são capazes de contrair o vírus e também transmitir, por isso que entra na conta dessa forma, você tem ainda um percentual abaixo de 50%. Então isso não lhe dá segurança suficiente para que a gente faça, eu diria, voos mais arriscados. E a abertura de estádios seria um voo arriscado? Com certeza. Com certeza. Você não tem muito o controle, principalmente de entrada e saída. Você controla a temperatura, pode até exigir teste das pessoas, mas o futebol é uma coisa apaixonante. O futebol é uma coisa apaixonante. Na hora de um gol, evitar que os torcedores comemorem, se abracem, isso não vai ser possível. Então, eu acho que não é hora ainda. Vamos aguardar um pouco mais, porque, de certa forma, os campeonatos do Brasil inteiro estão acontecendo sem público. A Copa América aconteceu aqui no Brasil sem público e eu acho que não estamos ainda prontos para fazer essa abertura. Agora, governador, você está falando no avanço no processo de imunização, agora ainda tem muita gente que não quer tomar vacina, que se recusa a tomar vacina, ou que declarou que não toma vacina. Recentemente saiu a informação que na própria Polícia Militar da Paraíba ali, centenas, enfim, de policiais que se recusaram, além de outras pessoas. Há outros exemplos. Nos Estados Unidos o presidente está dando $100 para vacinar. Na França o presidente disse que só entra em bar e restaurante se mostrar ali o cadastrozinho da vacina. Tem países asiáticos também que dizem assim, você não quer se vacinar, mas você vai toda semana pagar o seu testezinho para mostrar que não está contaminado. Isso está aqui na Paraíba. Como é que o senhor está tratando esses casos? Qual é a sua visão em relação a isso? Dá para forçar das pessoas que não estão se recusando algo? Dá para tomar alguma medida? O que é que o senhor tem na cabeça em relação para evitar que paraibanos, seja de quaisquer funções ou não, digam assim, eu não vou tomar vacina? Essa é uma questão que precisa ser enfrentada realmente de uma maneira bastante, eu diria, forte. Primeiro, com orientação. Segundo, desinformação quando alguns setores ou mesmo autoridades falam mal de vacinas, não recomendam a vacinação. Isso leva a pessoas que estão mal informadas a acreditar nisso, de que a vacina não cura, não salva, e isso é um problema muito sério.
O que nós temos que entender é que a vacina, além de ter uma função de não permitir ou não levar o cidadão contaminado a casos graves, diminuir o número de óbitos, a função mais importante da vacina é fazer com que a gente tenha um controle do vírus. Porque se todo mundo tiver vacinado, o vírus não vai poder mais ficar na onda de transmissão que ocorre. E com isso, você terá o controle e a diminuição sistemática da circulação do vírus por meio da população. Mas tem gente que não se convenceu ainda disso. Assim, pois é. Se for servidor do Estado, qual é a medida que está sendo tomada administrativamente para o servidor, seja policial ou de outra natureza, que não queira se vacinar? Não existe ainda definição interna com relação a isso. Nós estamos discutindo as medidas que poderão vir a ser tomadas. Eu não tenho dúvida nenhuma que, no caso de um servidor público que lida e trata com outras pessoas, ele não pode de forma nenhuma se negar a se vacinar, porque é uma questão de, eu sempre digo isso, é uma questão de pensar de forma coletiva. Quando você não se vacina, você não está pondo em risco apenas a sua vida. Você está pondo em risco a vida de outras pessoas que se vacinaram, mas que podem até contrair a doença na forma mais grave, na forma mais leve. Mas essas pessoas podem passar para alguém que não se vacinou da forma mais grave. Então, eu diria que a falta de informação, a ignorância sobre o assunto, a desinformação, o incentivo a essa atitude com tantas pessoas, e nós temos casos de óbitos de pessoas que se negaram a tomar a vacina e tiveram o vírus e foram a óbitos e tiveram a condição de se vacinar. Tem casos na Paraíba, na administração pública estadual, de servidores realmente, esses casos dos policiais, realmente existem esses casos? Eu não tenho a identificação do caso de policial, mas eu tenho a identificação de pessoas, uma enfermeira aqui do estado, que não quis se vacinar e contraiu a doença e veio a óbito. Isso é muito triste, principalmente porque é alguém da área de saúde e que deveria dar o exemplo, estaria na linha de frente e infelizmente contraiu o vírus e foi a óbito. Eu peço sempre que as pessoas façam análise e pensem um pouco na história da própria humanidade. As vacinas nos livraram de inúmeras doenças. Quando se fala hoje de paralisia infantil, e quem venceu a paralisia infantil? Foi a vacina. Hoje você tem, as crianças quando nascem, tem o seu cartão de vacinação. Para se matricular, muitas vezes, tem que apresentar o cartão de vacinação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que logo, logo, quando houver a disponibilização de vacinas para todo mundo, nós teremos que tomar algumas medidas com relação à obrigatoriedade da vacina para quem quiser exercer determinadas atividades. Eu acho que o cidadão tem todo o direito de dizer, não vou tomar e acabou. Mas, por exemplo, o cidadão que quiser viajar para a Europa, ele não viaja. O cidadão que quiser exercer uma atividade pública de contato com outras pessoas, provavelmente será impedido. Então é assim, eu acho que a gente tem que entender a real necessidade. Se você for viajar hoje para o norte, para o Amazonas, você tem que fazer uma vacina que é da febre amarela, Existe uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Você tem que tomar essa vacina para que você possa viajar. Senão você não viaja. Hoje os países estão exigindo que você apresente o cartão de vacinação para poder entrar nos países. Então isso vai ser a cada dia irão surgir mais exigências que, logicamente, as pessoas procurarão se vacinar. Graças a Deus, aqui no Brasil, o percentual de pessoas que querem se vacinar é infinitamente maior do que essas poucas pessoas que não querem se vacinar, talvez influenciadas por exemplos de outras pessoas ou falas de outras pessoas. Qual é a sua posição desse debate que se travou em alguns estados de antecipar, diminuir o intervalo que se tem da primeira dose e para a segunda dose, para evitar ali a transmissibilidade das variantes? O senhor defende mais a tese de que é preciso encurtar esses intervalos ou, na verdade, pegar ali o que se tem de estoque para a segunda dose e vacinar mais gente e acelerar a primeira dose de todo mundo? Eu concordo mais com a segunda forma que você colocou. Se nós pudéssemos pegar as doses de segunda dose que estão estocadas,
porque nós sabemos que temos agora um ritmo de entrega melhor. E poder usar como D1, como a dose primeira, ela vai proteger inicialmente o cidadão já e vai permitir que esse cidadão já tenha uma condição melhor de enfrentamento do vírus. O encurtamento do prazo, os diversos estudos que têm sendo apresentados, principalmente da AstraZeneca, que tem um prazo de 90 dias, tem demonstrado que se esse prazo fosse 120 dias, por exemplo, geraria uma proteção ao cidadão, uma pessoa que tomou a vacina, muito maior do que os 90 dias. Então não tem lógica por que encurtar. O que eu acho, realmente, é que tem um efeito maior, e nós fizemos isso recentemente, quando o estoque de D2 cresceu muito, nós distribuímos 270 mil doses de vacinas, foram aplicadas em D1, que isso causa diretamente uma queda também na contaminação e nos números de internação. A gente sabe disso. Se mais vacinas tivéssemos para aplicar como D1, eu acho que seria bem melhor do que tentar encurtar tempo. Eu acho que não traz nenhum benefício diminuir o tempo entre a dose 1 e dose 2. Porque a primeira dose já resolve, já cria ali uma certa parte dela já protege. Agora, governador, a prefeitura de João Pessoa me parece ter uma posição divergente disso, né? Esse assunto já foi superado? Claro, essas discussões são discussões muito mais técnicas. O próprio Ministério agora já emitiu uma nota técnica, em que recomenda a manutenção dos prazos entre as doses conforme estava sendo aplicado. Nós estamos pleiteando junto ao Ministério da Saúde, através do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, fazer com que a gente possa antecipar mais D1. Aplicar mais doses D1, para proteger o maior número possível de pessoas. É isso que nós queremos. Tá, o senhor anunciou há alguns dias o auxílio, né, um projeto de lei a ser encaminhado para garantir o auxílio para os órfãos da pandemia. Enfim, aqueles que perderam o pai, perderam a mãe, vítimas da Covid, um benefício a ser dado até o jovem ou a criança completar aí os 18 anos. O projeto já foi para a Assembleia, quando é que você pretende aí fazer o primeiro pagamento desse benefício, governador? Estamos finalizando o projeto. O projeto tem uma concepção bem ampla e nós estamos detalhando o projeto e será encaminhado agora no mês de agosto para a Assembleia, que eu não tenho dúvida nenhuma aprovará um projeto como esse. Porque com a votação da oposição, senhor? Lógico, eu acho que será aprovado por unanimidade. Nós temos, essa é uma das tragédias da Covid, desse vírus. Essa doença, ela fez aqui na Paraíba, gerou aqui mais de 740 crianças e adolescentes que estão sem pais, sem mães e muitos deles sem até avós, que foram levados pela Covid. E essas crianças estão completamente desprotegidas. Completamente desprotegidas. E nós precisamos pensar nessa política. E isso foi discutido dentro do Consórcio Nordeste, em que nós colocamos essa questão para que a gente pudesse ter uma ação, eu diria quase que uniforme entre os estados. Então o Maranhão já está encaminhando, o Piauí já está encaminhando, a Paraíba encaminhando. São vários os estados que estão indo nessa direção. Eu espero que todos entendam isso. O número no mundo já passa de 180 mil órfãos. O valor é de R$500 aqui na Paraíba. R$500 até que o adolescente ou a criança complete os 18 anos. Então, para quem está nos acompanhando, precisa procurar o Estado já tem esse cadastro e vai, depois da lei aprovada, vai, enfim, diretamente ao beneficiário. São esses detalhes que nós estamos colocando agora para encaminhar à Assembleia. Mas o cadastro nós já temos, nós já sabemos, principalmente as famílias que tiveram perdas de mais de um ente, e isso vai facilitar o trabalho de identificação dessas crianças e adolescentes. Governador, para além da pandemia, como eu disse no início do programa, há uma possibilidade, o senhor está fazendo, inclusive, voltando a fazer viagens pelo interior do estado, visitando algumas obras, inaugurando outras delas. Qual é a agenda que o senhor está conseguindo imprimir? O que é que se tem aí de prioridade? A partir desse momento é que se pode pensar, o senhor não está esquecendo completamente da pandemia, mas já permite-se falar sobre outros temas e pautar na sua agenda do dia a dia outros temas. O que é que tem para Paraíba de roteiro aí, para além da pandemia? Em março do ano passado, quando nós tivemos os primeiros casos de Covid aqui na Paraíba,
e a pandemia se alastrou pelo mundo todo e que houve naquele momento, o nível de estresse era muito grande porque nós não sabíamos onde iria parar essa pandemia, eu tinha a sensação de que as atividades, de uma forma geral, do governo iriam paralisar. E aos poucos nós fomos entendendo que era possível fazer uma reengenharia em todos os setores do Estado, para que o Estado continuasse atuando, para que o Estado continuasse prestando o seu serviço e a gente continuasse fazendo ações, obras que mantivesse o ritmo de investimento do Estado. Então, enfrentar a pandemia, ela foi um exercício de, ao mesmo tempo, cuidar da saúde, obviamente, com a abertura de leitos, foram 1.400 leitos, com chamamento de profissionais, foram mais de 7.000 profissionais chamados para a saúde, mas, ao mesmo tempo, manter uma relação e proteção com as microempresas, que são geradoras de emprego, manter o nível de investimento. Nós lançamos um pacote, praticamente no meio da pandemia, em agosto do ano passado, de mais de 800 milhões. E lançamos há 90 dias de 435 milhões em obra. Isso faz com que a geração de emprego continue acontecendo dentro do Estado. O nível de investimento que o Estado manteve foi muito alto. Ao mesmo tempo, nós tivemos que ter o olhar e o cuidado para com a população mais carente, mais vulnerável. Infelizmente, a fome aumentou no Brasil, a miséria aumentou no Brasil, o desemprego aumentou no Brasil. Hoje temos 14 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. E você não teve, por parte do governo federal, grandes políticas públicas para ajudar nesse momento, a não ser aquele auxílio de R$600, que depois foi reduzido aí para R$250. Entretanto, tem que ser uma política muito mais permanente. Hoje você vê aí constantemente na mídia nacional os números que se apresentam com relação à insegurança alimentar. A insegurança alimentar. Então, nós tivemos que ter um olhar muito forte para isso. Hoje a Paraíba distribui mais de 38 mil refeições por dia para a população que realmente está passando necessidade. Eu dou como exemplo aqui João Pessoa, que antes da pandemia, num programa chamado Prato Cheio, em parceria com a Arquidiocese, nós fornecíamos 400 refeições por dia. Hoje nós fornecemos mais de 4 mil. Então isso demonstra, não precisa de pesquisa nenhuma, isso demonstra claramente que houve um agravamento da situação. Nós estamos com um programa Tá na Mesa, que é um programa que fornece alimentos a R$1 e que nos mesmos moldes dos restaurantes populares, só que nós não tínhamos tempo para montar 83 restaurantes populares. No estado todo? No estado todo. E então nós optamos em contratar os próprios restaurantes das cidades a fornecer a refeição e, logicamente, dentro do mesmo critério do restaurante popular, em que o cidadão paga R$1 apenas. Por R$1 tem uma refeição. R$1 ele tem uma refeição, é uma refeição grande. Normalmente as pessoas até, segundo eu pude constatar, eles dividem a refeição. Mas quem pode comprar por R$1? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você não tem como, num programa como esse, fazer um cadastro, porque você limitaria. E tem pessoas que num dia precisa, no outro não precisa, mas você terá sempre um restaurante aberto, fornecendo lá aquela refeição diariamente. E, além disso, nós estamos abrindo mais 5 restaurantes populares no formato normal, um em Guarabira, um em Monteiro, um em São Bento, um em Pombal e um em Cajazeiras. Eu tive, inclusive, Cajazeiras dando ordem de serviço, tive Monteiro dando ordem de serviço para a instalação de um restaurante popular nos moldes convencionais. Mas isso são mais de 550 mil refeições por mês para essa questão. Então, ter o olhar sobre a saúde, ter o olhar sobre as famílias que estão em vulnerabilidade, cuidar das empresas e, ao mesmo tempo, permitir investimento, isso só é possível se você tiver uma gestão fiscal eficiente. E a Paraíba, mesmo durante a pandemia, mostrou essa competência de gestão. Tanto que hoje nós somos rating A, que é o CAPAG-A, dado pelo Tesouro Nacional. Nós somos rating AA+, pela Standard & Poor's Global Ratings, que é uma das maiores empresas de
de estabelecimento de rates, faz rating de países, de bancos, de estados, e nós tivemos essa nota. Essa condição de você ter um estado equilibrado economicamente e com uma capacidade de investimento grande, que é o que nós estamos fazendo, não só em obras, mas em programas sociais também, é que permite que o estado todo dia receba propostas para aqui se instalarem novos centros de distribuição, novas indústrias, novas empresas que querem ver a Paraíba e veem a Paraíba com esse olhar. Então, eu disse hoje numa reunião com o BNDES, a equipe do BNDES está aqui em João Pessoa, eu disse, se não fosse a pandemia, nós estaríamos comemorando que o estado da Paraíba é ratingado do Tesouro Nacional, que a Paraíba é rating AA+, dada pela ESP, que agora em dezembro nós vamos ter conectividade na Paraíba inteira, 4G, de ponta a ponta, todos os seus municípios. Nós iríamos comemorar que o estado da Paraíba é o estado que tem o maior índice de ensino à distância do Brasil. Nós iríamos comemorar o prêmio pelo segundo ano consecutivo de sermos o maior estado do Brasil em termos de prestação de serviços digitais. Ou seja, tem muitas coisas para comemorar. Infelizmente, a pandemia nem nos motiva e nem permite que o tempo todo nós estejamos fazendo esse tipo de comemoração. Eu prefiro ainda tratar com muito cuidado, fazer com que a gente continue com os cuidados básicos de uso de máscara, de higiene, de distanciamento e fazer ainda essa transição para o momento em que a gente diga, vencemos essa pandemia. Isso para mim é o objetivo, é meta realmente de governo. Agora, eu esperava, com toda franqueza, no início da pandemia, que nós tivéssemos uma paralisação do serviço. Mas o governo demonstrou uma capacidade extraordinária de recuperação, capacidade extraordinária de operação, e hoje nós estamos celebrando, pelo menos internamente, um conjunto de vitórias da gestão. Ô, governador, e quando o senhor é questionado ainda sobre obras, há um olhar muito da gestão traduzida em obras, sejam de grande, principalmente as de grande porte. Como é que o senhor houve atraso em execução de algumas delas? O que é que o senhor tem para inaugurar? O que o senhor tem inaugurado para dizer assim, quando o contraponto quando o debate olha, o governo João não está com obras. Qual é o contraponto que o senhor faz em relação a isso? Basta pegar a relação de cada município. Nós estamos, inclusive nos próximos dias, disponibilizando através da internet um sistema em que você vai escolher seu município e ver o que foi que aconteceu de 2019 para cá em cada município. Então a gente tem condições de avaliar exatamente isso. Eu tenho uma tranquilidade muito grande com relação a essa questão de obras, porque se você for analisar, em Campina Grande, nesse momento, nós temos 176 milhões de reais em obra sendo executado. Aqui em João Pessoa... O Centro de Convenções está... O Centro de Convenções está agora com o processo de licitação aprovado na Caixa e nós estamos agora para licitar, para começar uma obra que custará mais de 120 milhões e que, do orçamento da União, foram obtidos através da bancada da Paraíba, através de emendas do senador veneziano, da senadora Nilda Gondim, do deputado Damião, do deputado Efraim, do deputado Wilson Santiago, viabilizaram 48 milhões. Mas os 72 milhões faltantes, isso é recurso do Estado. Recurso do Estado. É essa capacidade de investimento que o Estado tem hoje, que há muito tempo não tinha. Uma outra obra extremamente importante, as obras de mobilidade urbana de João Pessoa. Se você analisar, as obras de mobilidade urbana de João Pessoa que aconteceram, foram obras que o Estado executou. A ligação do Mangabeira com Valentina, a ligação dos bancários com o Altiplano Cabo Branco, a ligação do gás com a Perimetral Sul, tudo isso foram obras feitas pelo Estado. Obras tipicamente de prefeitura. Já foram entregues? Já foram inauguradas agora, recentemente inaugurei essa obra. E estamos trabalhando em outras obras, licitando agora, dentro desse novo pacote, obras muito importantes, porque nós identificamos em João Pessoa quais os gargalos que nós temos em termos de mobilidade. Por exemplo, a saída do bairro das Indústrias, ou do distrito industrial, para vir para João Pessoa, chegando ali na BR-230. Na BR-101, aliás. É um engarrafamento ali terrível. Nós vamos construir um viaduto, o projeto está pronto, entregamos no DENIT, estamos só aguardando o DENIT executar.
Nós vamos fazer uma ligação do bairro das Indústrias com Bahia, do bairro das Indústrias com Santa Rita, para evitar e para diminuir o fluxo de veículos no trecho de Bahia, ali próximo a onde tem o posto da Polícia Rodoviária. É um imenso trânsito ali dentro, é muito grande. E a gente, para evitar aquilo, estamos fazendo esse contorno. Estamos ligando a PB 008 a Mangabeira, uma outra obra importante. Estamos ligando o Hospital Universitário ao Altiplano Cabo Branco. Ou seja, são obras aqui para João Pessoa extremamente importantes. Inclusive faz aniversário essa semana, né, cidade de João Pessoa? Claro. Aí 436 anos dessa querida e amada João Pessoa. Cidade belíssima, que tem atraído para cá pela sua qualidade de vida mais e mais moradores. É uma coisa interessante você perceber isso. Tanto que, numa pesquisa que eu recebi, nós temos pessoas da terceira idade escolhendo João Pessoa para morar. Sim, uma das capitais mais escolhidas, né, mais selecionadas. Agora, governador, tem uma... E só para concluir, dentro dessa lógica, com o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, nós temos um segmento em que estamos estudando arranjos produtivos para envolver essas pessoas, que muitas vezes vieram morar aqui porque se aposentaram, mas que são produtivas. É uma mão de obra extraordinária, é um conhecimento adquirido extraordinário e que a gente quer envolver nessa atividade junto ao Parque Tecnológico Horizontes da Inovação. Bom, mas tem uma expectativa que as pessoas vão se frustrando porque ela não acontece, sobre o Polo Cabo Branco. Cadê ali aqueles empreendimentos, aqueles projetos todos? Como é que está aquilo dali, governador? Está andando. O tamanho do empreendimento, o tamanho daquele projeto como um todo, é que, evidentemente, que faz com que a gente tenha uma demora maior até da nossa expectativa e até da nossa ansiedade. O projeto dos 3 hotéis e o projeto do parque aquático, todos foram elaborados, foram dado entrada na Prefeitura de João Pessoa para a obtenção do alvará para início da construção, foram feitas observações e solicitações de adequações do projeto. O grupo, por exemplo, do parque, que são 2 empresas da Espanha, contrataram um escritório local que já fizeram essas alterações, o projeto já retornou para a Prefeitura, nós estamos aguardando a liberação do alvará. Com relação à equação financeira, a Sudene já montou a equação, vai financiar parte dos empreendimentos, o Banco do Nordeste também é parceiro nesse financiamento, ou seja, as coisas estão andando. E na próxima semana eu estarei, inclusive, conversando com mais um grupo muito importante, que quer também se instalar ali naquela área. Agora, como eu disse, é um projeto muito grande, é um projeto que envolve aí quase 700 milhões de reais de investimento. Então, as coisas acontecem num ritmo, eu diria, num ritmo mais lento do que nós desejaríamos. Mas eu espero que logo, logo a gente esteja aí sentando as primeiras pedras. Governador, de tudo isso que o senhor está falando aí, o deputado federal Pedro Cunha Lima, numa coletiva do PSDB recentemente, ignorou todas essas informações e foi falar que durante a pandemia, na granja do governador, foi comprado, consumido mais de 10 toneladas de camarão, de carne, enfim, de filé lá na granja. Como é que o senhor recebe isso? O que é que o senhor fala para a população que escuta algo como esse do deputado Pedro Cunha Lima, em relação a gastos específicos na granja? É triste, eu fico com muita tristeza, porque talvez Campina Grande merecesse uma representação política mais à altura da própria cidade de Campina Grande. A oposição que é feita na Paraíba, ela é feita sem nenhum compromisso com a verdade. Ela se baseia exatamente no interesse pessoal de se autopromover. Então se faz acusações absurdas. O governo federal passou 1,2 bilhão de reais para o enfrentamento da Covid. O governo federal passou 327 milhões. Está lá no site do próprio governo federal. Mas se você pegar as informações dadas por alguns deputados de oposição, esse é o valor. Chegou até aqui a se dizer e correr na norma 21 bilhões de reais. 21 bilhões de reais que teriam chegado à Paraíba. Ou seja, esse tipo de pequenez na política é engraçado porque o deputado que citou isso, o pai passou lá, o avô passou lá. Eu não entendo bem essa questão. Eu quero dizer que a grande
e que é preciso desmistificar um pouco, é que a Granja Santana é um ambiente de trabalho, é o gabinete do governador que fica lá. E durante a pandemia foi e continua sendo um espaço de trabalho. É um espaço de trabalho. E que não é só o governador e a esposa dele que está lá naquele espaço. Tem toda uma estrutura que funciona e que, independente do local onde esteja o governador, essa estrutura estará junto. Então é hipocrisia, é demagogia barata se tentar dizer que se tem um gasto de 500 mil reais na Granja por ano, isso é um absurdo. Não, isso não é um absurdo. Isso, evidentemente, faz parte, como eu disse, da falta de argumento de pessoas que não têm um mínimo compromisso com a verdade. Absolutamente um mínimo compromisso com a verdade. Tá, eu vou querer falar um pouco sobre política, mas não agora, depois, para a gente fechar aqui essa pauta. Servidor público, reajuste e concurso, governador. O que é que o senhor tem nessa agenda também, vou chamar assim, não dá para chamar ainda, mas de pandemia, a gente conseguindo avançar nessa luta contra a pandemia. Tem uma lei federal que segura a questão de reajuste até o dia 31 de dezembro, mas eu estou falando das perspectivas para 2022. O senhor está com concursos aí em curso, né, da saúde, Polícia Civil, Procuradoria-Geral do Estado, se tem algo mais ali para ser feito. Mas o senhor responde daqui a pouquinho. Quem quiser acompanhar e ver essa resposta do governador, segura aí um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta aqui no Frente a Frente com o governador João Azevedo. Respirar.